mas temos uma questão do dia que ela reverbera no mundo inteiro, né? É um assunto, nesse momento, preocupação de FIFA, UEFA, Premier League, e deveria ser até mais do que tem sido até agora, que é o caso do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ontem à noite, foi indiciado, ele e algumas outras pessoas, por envolvimento em apostas esportivas. Há uma série de provas que foram coletadas pela Polícia Federal. Obviamente, ele não foi julgado ainda, ele não foi condenado, mas ele foi indiciado e as provas são muitas em relação a eventualmente ter favorecido parentes, dizendo que ia tomar cartão, e é mais do que isso, né? Pelas mensagens que foram coletadas, ele apagou muitas do telefone dele, então foi de telefones de terceiros. Ele, inclusive, dá a entender ao irmão que essa é uma proposta para você, muito para você não está nessa, como se ele tivesse envolvido em outros canais. O Bruno Henrique, no ano passado, quando esse assunto apareceu, negou, né? Logo depois do título da Copa do Brasil, ele nega, diz que é inocente. Ontem mesmo, os advogados do Bruno Henrique soltaram uma nota dizendo que o cliente deles é inocente. O Flamengo ainda não se manifestou. O Flamengo joga hoje não tem ninguém poupando nada. O Flamengo joga com o Juventude hoje. O Flamengo, que é o líder do campeonato, no ano passado, tinha recém assumido o Felipe Luiz e disse que estava tranquilo e escalou o Bruno Henrique no dia que saiu, estourou o escândalo. Hoje é diferente, né? Hoje ele não está sendo investigado, hoje ele foi indiciado. A gente não sabe se o Bruno Henrique vai estar ou não entre os relacionados. Queria saber se na Europa existe notícia sobre isso, lembrando que temos 2 jogadores brasileiros de seleção brasileira, né? O Paquetá e o Luiz Henrique, envolvidos também em questões como essa. Marília, eu já vi notícia aqui, sim, até porque o Bruno Henrique jogou na Alemanha, né? Ele, por sinal, foi de um bom Wolfsburg, que chegou às quartas de Champions. E, em relação aos brasileiros, o Brasil... Não, senhor Gatti, elas estão tentando me vender uns bonés aqui, mas eu estou assim, resistindo bravamente. Mas, enfim, é claro que o Paquetá, aqui na Europa, está sendo investigado, principalmente por enquanto, pela Justiça Desportiva. Óbvio que a Justiça Comum também está de olho nisso, mas o que chama a atenção no caso do Bruno Henrique são esses áudios e o fato do indiciamento. Ou seja, entre aqueles jogadores brasileiros importantes, o caso dele se torna o mais grave de todos. Porque, por exemplo, aí no Brasil, o Paquetá não tem ainda indiciamento. Tem investigações aqui na Europa. Mas o do Bruno Henrique é o mais sério de todos, o que é um negócio triste. Eu fico muito chateado porque, assim, primeiro, esses jogadores, eles são, enfim, remunerados aí por milhões, né? Todos, enfim, eles são jogadores milionários. E aí, o jogador, muitas vezes, ele faz alguma coisa, ele comete esse tipo de deslize, crime, se for realmente condenado, para, enfim, ajudar alguém, um parente, um amigo. Então, ele quebra um galho de alguém próximo, assim, chamando para ele o risco, não só de uma punição severa na justiça civil, né, enfim, uma punição criminal, como colocando em xeque a carreira dele. Renan, queria que você falasse um pouquinho, né? Porque é difícil a gente não ver jogadores e ex-jogadores hoje sendo protagonistas de campanhas de bets. Esse é um dinheiro que tem, na verdade, tem sido o principal dinheiro do futebol brasileiro, tanto em patrocínios esportivos, como patrocínios de programas esportivos, como patrocínios de atletas mesmo, fazendo campanha disso, ex-atletas. E é uma questão bastante controversa, porque tomar o terceiro cartão amarelo está no folclore do futebol como tática de treinador há muito tempo. Eticamente condenável, mas sim, vou tomar nesse jogo para não tomar naquele jogo, para não jogar aqui. Tem jogador que faz isso porque não quer viajar, a gente conheço vários que fizeram isso, e tem time que faz isso para passar de fase e não ter ninguém pendurado. É jogar com o regulamento embaixo do braço, mas eticamente condenável. Mas agora, além de tudo, fere a ética do jogo, né? Porque você está assistindo uma partida que o cara não está
só forçando um cartão amarelo, pode estar forçando um lateral, um escanteio, um sei lá o quê, né? Ele está apostando no resultado do jogo. Queria que você falasse sobre isso. Ninguém está condenando o Bruno Henrique antecipadamente, mas é uma notícia do dia. Ele foi indiciado e isso é mais do que ser investigado. E lamentável, né, Marília, como o Pipo falou, jogadores que ganham, nossa, muito dinheiro hoje em dia, né, se envolver com esse tipo de coisa para ajudar parentes, entre aspas, né, para ajudar parentes, pô, não é mais fácil ele pegar o dinheiro todo, você está precisando de dinheiro? Quanto você está precisando? 1.000, 2.000, 3.000, dá o dinheiro para o cara, do que se envolver nisso, manchar uma carreira belíssima, uma carreira fantástica, principalmente no Flamengo, né, do Bruno Henrique, no qual, quem sabe, não se esperasse muito dele, ele deu muito mais ainda pelo Flamengo, e continua jogando num altíssimo nível. Agora, como que será que está a cabeça dele, né, Marília? Porque até ele ser investigado é uma coisa, agora ele foi indiciado, né? Como que está a cabeça dele para ele poder trabalhar tranquilo, para ele poder entrar em campo tranquilo? O Flamengo joga hoje em casa contra o Juventude, né? Flamengo e Juventude hoje em casa, como que o Bruno Henrique estaria psicologicamente para poder jogar, porque isso daí pode ter aquela punição, né? E as provas são bem claras, né? Pode haver aquela punição que outros tiveram, né? 2 anos de punição. O Bruno Henrique já não é mais um menino, né? Já não é um jogador tão jovem, então ele infelizmente coloca a carreira dele em xeque, coloca a carreira dele em perigo nesse momento. O Bruno Henrique de uma forma lamentável, e o futebol tem sido isso hoje, né, Maria? Eu vi outro dia o início de um derby, no qual um jogador do nível do Memphis sai o jogo, ele chuta a bola lá na lateral, perto da linha de fundo. Eu falei, mas peraí, gente. O Renan. Que loucura é essa, cara? Um jogador daquele nível, não tem nada melhor para fazer? Daí começa a colocar em dúvida. Opa, peraí. Porque aposta que a primeira coisa que vai acontecer no jogo é um lateral. Sei lá, cara. A gente começa a ficar em dúvida de tudo que acontece dentro de um jogo de futebol. Ô, Renan, mas eu tenho uma teoria para essa jogada do Memphis. Eu já até falei para a Marília e pedi o auxílio do Vampeta, que jogou na Holanda. Porque eu acho, honestamente, que o Memphis deve ter gritado alguma coisa em holandês para os caras, principalmente para o Bidu, que estava correndo por aquele lado. Tipo, vai, Bidu, é com você. Mas deve ter saído alguma coisa em holandês e o cara não foi. Tem um cara ótimo, esqueci o nome dele agora, que faz leitura labial. Eu tenho certeza que foi Socorro. Termina o jogo, porque foi um negócio. Eu já sabia. Que você é corneta. Nem tinha começado e já estava pedindo socorro. Olha só, ontem, o Flamengo, antes do anúncio da polícia, o post do Flamengo sobre a preparação do jogo, essa foto aqui é o Bruno Henrique, tá lá, em preparação. Não, preparação finalizada para o Flamengo e Juventude. E a estrela do post é o Bruno Henrique. No Instagram do Flamengo, neste momento, não há nenhuma nota. Eu vou entrar agora aqui no site para ver se há um posicionamento do Flamengo. Porque uma coisa é o Flamengo decidir que vai afastar um jogador, sei lá, por uma rodada, 2 rodadas, sei lá o quê. E outra coisa é o Flamengo, é o Felipe Luiz resolver que ali no vestiário, na concentração, que o Bruno Henrique não tem cabeça para participar da partida. Então a gente não sabe. Nos relacionados, ele terminou a preparação, é a estrela da preparação antes mesmo do anúncio da polícia.